Dar um bom dia coletivo aqui. Aleluia! Bom dia! Bom dia, bom dia. Agora sim, agora eu tô, né? Eu estou aqui já há alguns minutinhos pelo Facebook, pela nossa live dessa quarta-feira abençoada, e eu estou também agora aqui com os irmãos dos nossos grupos de WhatsApp, e depois a gente sabe, né, que esse conteúdo vai para outras redes sociais e mais pessoas vão poder ser alcançadas e abençoadas. Aliás, é isso que eu estava falando aqui no início desta live, né? Quando eu abri aqui e comecei a falar com os irmãos que a nossa responsabilidade em compartilhar, né, algo que tem a palavra de Deus, algo que é baseado na palavra, porque hoje em dia tem muita coisa, né, irmãos? Tem muita coisa por aí e a gente tem que examinar, né, o conteúdo que a gente está compartilhando para outras pessoas, né? Então, eu estava dizendo exatamente sobre isso. A ordem de Jesus para nós é ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, eu falei para o bispo Márcio, você está na rua lá, prega o evangelho. O outro está em casa, né? Compartilha uma palavra com alguém, manda um versículo bíblico, né? Glórias a Deus. Está numa fila esperando alguma coisa, fala de Jesus para alguém, né? Glórias a Deus. Então, bom dia! Um ótimo, excelente dia para você, para mim, para nós. Eu não sei a hora que você vai nos acompanhar por aqui, tá? Mas nós estamos juntinhos aqui e eu, Bispa Nivalda, nesta manhã de quarta-feira, toda quarta a gente tem esse compromisso de estarmos aqui, toda quarta tem um jejum específico por cura, por libertação, por todos aqueles que estão passando por um tempo de enfermidade, por todos aqueles que têm um familiar, né, que precisa de uma libertação, em alguma área da sua vida, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, toda quarta-feira nós estamos reunidos. A casa está preparada, né? Glória a Deus. E o vento do Espírito Santo está assim soprando, né? Sobre as nossas vidas, e nós estamos, né, enviando esse mover também aí nos quatro cantos da terra, né, meus irmãos? Nesse 14 de maio hoje, hein? Quarta-feira abençoada, quarta-feira do poder de Deus. Estou falando pro pessoal da live aqui, dar o bom dia, dar a saudação e deixar aí também, né, os seus pedidos de oração, os seus agradecimentos. Depois a gente pega tudo que está aqui nesse conteúdo da live, tá? Pode deixar e ninguém vai ler. Às vezes agora não dá tempo de ler, mas depois pode ficar tranquilos que eu olho tudo, né? Os nossos intercessores também estão aí, ficam de olho, né? Em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Sejam bem-vindos aqui, tá? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quero mandar um abraço para todo mundo, gente, todo mundo mesmo, né, que está ligadinho conosco, né, pelo nosso canal, por essa via de acesso, comunhão e amor sem fronteiras. Glória a Deus, você que faz parte do Polo de Guarulhos. Guarulhos hoje, hein? Eita! Guarulhos hoje tem palavra no altar saindo. Hoje à noite, hein? Guarulhos vai estar na quinta chave da porta. Qual será a porta que vai abrir hoje, hein? Qual será a chave que vai entrar nessa porta hoje à noite, hein, presbítera Karina? Ó, caia fogo do céu, hein, em nome de Jesus. O pessoal de Guarulhos hoje, eu te convido a estar conosco aqui na Valdir de Azevedo 154, no Bom Clima, em Guarulhos. Vem, Guarulhos! Vamos virar a chave hoje? Vamos ou não vamos? Aleluia! Vamos virar a chave ou vamos fechar hoje? Não sei, vamos ver que porta que é hoje, a quinta, né? Glórias a Deus, em nome de Jesus. Quero fazer um convite especial também para todo mundo que... Quem está em Bauru aí? Levanta a mão. Levanta a mão aí na live, quem está em Bauru. Quem está me ouvindo aqui pelo áudio? Bauru, aleluia, Bauru hoje, lá na nossa igreja, o nosso Polo Sem Fronteiras. Quem gosta de orar? Hein, irmãos? Quem gosta de orar? Quem gosta de estar lá se derramando, lá igual Ana no altar? Sabe que Ana, ela só precisou de um altar. Ai, bispo, eu preciso disso, daquilo. Ó, vou falar para você. Nós só precisamos de um altar para nos derramar. Então, vá se derramar no altar de quem? Do Senhor. Amém? Vai lá no Polo, o Polo vai estar aberto hoje. Vai ou não vai, Bauru? Bauru na 7 de setembro, né? Quadra 1362, não é isso? Em frente ao colégio, vou fazer o comercial aqui, tá? Em frente ao Colégio Lancer. Aleluia, os nossos irmãos lá do Lancer também estão lá, né? Glórias a Deus. Então,
vai estar todo mundo hoje, né, fazendo alguma coisa, né? Ou aí no ministério que você faz parte, aí pertinho da sua casa, deve ter uma igreja, deve ter um culto de oração. Bispo, eu não tenho nenhuma programação, então você entra no YouTube, tá? Porque o YouTube transmite o culto direto de Guarulhos aqui para você. Tá bom, gente? Olha a Liz do Rio de Janeiro chegando por aqui. Bom dia, querida. Chegando atrasada, vindo o médico em tempo. Aí, Liz, do Rio de Janeiro, um beijo. Um beijo para a irmã Sueli, um beijo para a Virna, também que moram aí no Rio, né? Estão aí morando no Rio nesse tempo. Glória a Deus. Pastora Rosinha está na torre, né, Pastora Rosinha? Isso aí. A dona Maria Amélia, oração para todos da família da Thalita e da minha neta Letícia. Estou acompanhando a Letícia, né? A Letícia passou por algumas cirurgias, está ali, né, na sua recuperação. Temos orado por ela, sim, viu? Em nome de Jesus, glórias a Deus. Que mais que eu tenho por aqui para falar? Bom, hoje é a programação de quarta-feira, né? Essa é a programação. E nós estamos aqui hoje, irmãos. Hoje nós vamos encerrar, né? Porque nós estamos aí na primeira série. Irmãos, vai vir mais séries esse mês, tá? Esse mês serão 3 séries. Dentro do Deus de compromisso. Dentro do ano de construir sonho. Olha que coisa maravilhosa para mim, para você, para nós, hein? Hein, irmãos? Aleluia, Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Olha, amanhã, deixa eu dar outro aviso importante. Amanhã também vai começar a campanha, tá? De encher as taças de oração da madrugada. Irmão, você já escolheu o seu horário? Da meia-noite às 7 da manhã? Separa um horário aí na madrugada. Ó, qual é o período de madrugada? Da meia-noite às 7 da manhã. É considerado madrugada, certo? Tá bom? Então, separe um horário, participa junto conosco. Amanhã, amanhã é quinta, né? Quando for 23 horas e 59 minutos, o Bispo Márcio vai estar abrindo na madrugada já 23h59, ó. Já fica aí agendado, tá? Nós vamos estar abrindo esse período de oração que nós fazemos uma campanha. Os nossos intercessores não param, né, irmão? Vocês sabem disso, né? O Sem Fronteiras é 24 horas aí na torre, né? Sempre tem alguém orando à tarde, madrugada, de dia, de manhã. Sempre tem alguém, certo? Mas essa campanha é igual a primícia. Essa campanha é coletiva. Então, nós incentivamos você a entrar aí, né, e fazer parte, tá, nesse relógio. O relógio está correndo nos grupos. É só você escolher e mandar o nome. Bispo, ó, eu quero orar 00:30. Bispo, eu quero orar às 4 da manhã. Eu quero orar às 3. Bispo, eu quero orar às 5:30 da manhã, porque aí eu já vou trabalhar. Tá bom? Então, escolha um horário aí e participa. Não fica de fora da campanha coletiva, tá? Porque, ó, o relógio tá virando, né? Cada dia mais se aproxima da volta de Jesus. E você não vai ficar de fora, tá? E essa campanha de oração, meus irmãos, tem algo especial, porque esse mês nós começamos falando de Daniel, né? Daniel, capítulo 6, versículo 10. Quando ele recebe a informação que havia um decreto assinado, cadê a caneta, ó? Havia um decreto assinado contra ele, o que ele faz? Vai para as redes sociais reclamar. Fica mandando indiretazinha. Sobe no púlpito e fica reclamando. Não, 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 não. Daniel, ele vai para o andar de cima, né, do lugar onde ele estava ali do palácio, né, do rei, e ele vai orar com a vista à janela direcionada para a terra da sua promessa, que era Jerusalém. Amém? Então, Daniel, ele começa a orar, ele ora ali 3 vezes por dia, e a Bíblia diz como costumava fazer. Então, Daniel já fazia isso. Então, a nossa campanha de oração da madrugada, ela vai estar com esse nome aí, ó. Com esse nome, tá? Nós vamos vencer os decretos. Tem um decreto na sua vida? Então, entra nessa campanha da madrugada, tá bom? A Fernandinha tá colocando ali, ó. Estarei orando. Fê, qual horário, Fê, que você vai estar orando na madrugada? Coloca aqui pro pessoal saber, ó. Como é que tá funcionando, tá bom? Qual é o horário, Fernandinha? Coloca aí pra gente. Qual é o horário que você vai estar orando no relógio da madrugada? Tá bom? Então, participe, irmãos. Não fique de fora, tá bom? Nós precisamos, né, assumir o lugar, o qual, né, é o lugar de compromisso, porque se nós temos um Deus de compromisso, né? Já viu um filho que não é igual ao pai? Filho tem que ser igual ao pai, tem que ser parecido com o pai, né, irmãos? Pelo amor de Deus, né? Então, o pai está com
com um direcionamento, o filho está indo para outro lugar, né? Não, em nome de Jesus. Amém? Então, Deus de compromisso para filhos compromissados. Glórias a Deus. Laodiceia Cilei. Deus abençoe, Laodiceia. Seja bem-vinda. Qual cidade você está, Laodiceia? Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. A Fernanda está ali, ó, por enquanto às 5 da manhã. Quando eu voltar ao trabalho, que ela está de férias, né? Vai ser 4h30 da manhã. Amém, Fernandinha? Olha aí. Glória a Deus, né? Está sendo fiel, o Senhor vai, né? A Bíblia fala, ser fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor vai nos colocar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, dados os avisos, né? Tá bom? Dados os avisos aí, né? Os nossos compromissos hoje à noite, em nome de Jesus. A campanha de oração que começa amanhã, glória a Deus. Então, vamos acompanhando aí, tá? E hoje, então, vamos lá. Hoje eu vou encerrar essa série aqui das alianças, né? As 7 alianças de Deus com a humanidade. Já falamos aqui, os pastores, né? Os irmãos já ministraram 6 alianças. 6. Eu não sei quem lembra aí das alianças, né? Adâmica, a mosaica, né, de Moisés, a abraâmica de Abrão, que mais? Hein? Quais? A noética, né? Quando Deus fala com Noé ali, toda a humanidade, glória a Deus, a aliança de Deus com o povo, né, com Israel, glória a Deus, né? Então, são 7 alianças. Hoje eu vou falar exatamente da 7ª. E o pessoal tá colocando aí, né? Ó, irmã Dícia, 0 hora, isso aí, ó. Eu quero que você já coloque seus horários mesmo e não fique de fora, irmãos. Não fique de fora, tá? Porque, ó, com primícia no altar, o jejum que nós fizemos, a primícia que nós colocamos para selar esse jejum, que é a nossa oferta de amor, né? Para cobrir aí, né, a missão. Porque nós somos uma missão, viu, irmãos? Não esqueça disso, hein? Nós somos uma missão. Fomos chamados para isso, escolhidos e ungidos, né? Glórias a Deus. E agora vamos colocar aí, ó, esse período, né, essa campanha de oração nas madrugadas, irmãos, meu Deus, aí, né, é Deus purinho mesmo, né? Glória a Deus. Ó, o irmão presbítero Luiz Eduardo, tem uma ótima quarta-feira, abençoada na presença do soberano Deus. Sábado é o lançamento do livro. Ah, mudou para o sábado, então? Peço orações por mim e pela minha família. Amém, presbítero Luiz Eduardo. Vamos estar orando, então, tá bom? Sábado, que dia que é? Vamos estar orando aí, tá? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Coloca o dia aí certinho pra gente, tá? Porque às vezes tem gente que não sabe que mudou, né? Tá bom? Então vamos lá. Hoje, dia 14, vamos chegando aqui comigo nessa live maravilhosa. Vamos chegando, meus irmãos. Vamos lá. Hoje, o tema de hoje, a nova aliança de Cristo. A nova aliança de Cristo. O compromisso de Deus com a remissão da humanidade. Amém? Então, hoje nós vamos falar dessa última aliança aqui, né? A 7ª. A nova aliança. Por que nova? A gente vai aprender aqui, né? A nova aliança de Cristo, abre parênteses, o compromisso de Deus com a remissão. O que é remissão? A gente fala tanto nesse nome, né? Remissão, remir, foi remido, né? Glória a Deus, o compromisso de Deus com a remissão da humanidade. O nosso texto de hoje, irmãos, o texto de hoje, vamos lá, está no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 26, versículo, vamos ler Mateus 26, 26, tá? Mateus 26, do 26 em diante. A palavra diz assim, ó, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Versículo 27. E a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos. Versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Tá vendo?
Versículo 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber. O que ele está falando aqui? Da sua segunda vinda. O Deus de compromisso já está falando aqui, ó, eu vou voltar. Tem muito videozinho, a gente está falando aqui, né, de compartilhar, tem muito videozinho por aí, muita coisa por aí, né, dizendo que Jesus não vai voltar, mas aqui já dá um grande sinal, ó, e versículo 29, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Amém? E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Então, hoje, nós temos aqui o privilégio, porque falar da palavra de Deus, a gente falou aqui de orar, né? Orar na madrugada, orar num determinado horário, pregar a palavra. Eu falei aqui de evangelizar pessoas, né? De levar a palavra de Deus nos quatro cantos, de ajudar alguém. Isso é um privilégio, irmãos. Essa palavra não sai da minha boca nesses dias. O quanto nós somos privilegiados de termos sido escolhidos, né? Por isso que eu sempre coloco ali, né? No rodapé, né? Da palavra do dia, né? Você faz parte dessa missão. Que missão? Do reino. A missão sem fronteiras, nos quatro campos, não há fronteiras, não há limites para nós, né, colocarmos em prática tudo aquilo que tem nos alcançado e levarmos para outros, não é? Então, louvado seja Deus por isso. E hoje a gente está falando aqui exatamente disso, né? A nova aliança de Cristo, o compromisso de Deus com a remissão da humanidade, né? Então, irmãos, por que nova? Bispa, por que nova aliança? Porque os irmãos sabem, né? Lá no primeiro dia, quando o bispo Cido ministrou a respeito da aliança adâmica, né? Adão, toda vez que usar esse termo adâmico, se refere a Adão, né? Adão, no caso, casado com Eva ali, né? Vivendo no Jardim do Éden, né? Os primeiros ali, vamos dizer assim. Então, a primeira aliança que fora firmada, né, de Deus com o homem, ela caiu, ela faliu. O diabo conseguiu roubar o coração da humanidade. E isso deixou uma raiz de pecado. Aí, então, com essa primeira aliança, né, a que caiu, o homem, né, precisou ser remido. O homem precisou ser resgatado. Bispo, o que é remir? Ó, remir é resgatar. Remir é libertar alguém de uma pena ou de uma dívida. Então, como a primeira aliança falhou e caiu no pecado, era necessário um plano de remissão. Era necessário um plano de redenção. Era necessário um plano de resgate. E quem tinha, irmãos, esse resgate preparado? João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, né, o homem precisou ser remido, louvado seja Deus, porque até então o homem precisaria, né, firmar sua aliança derramando sangue. E sangue de quem? De animais. Mas com o plano de remissão, com o plano de redenção, vem para nós a nova aliança. Jesus, a nova aliança. Por isso que aqui diz, né? Glória a Deus. A versículo Mateus 26, 27. A seguir tomou um cálice, né? Jesus aqui na ceia com os discípulos, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança. Tá entre parênteses aqui na minha Bíblia, ó. Porque a primeira caiu, como eu disse aqui, né? Derramado em favor de muitos. Para quê? Para remissão de pecados. Então, Jesus já estava ali dizendo para eles, né, que esse plano de remissão, esse plano de resgate, né, seria concretizado
com a ida dele, com o sacrifício dele, né, na cruz do Calvário. Então, por isso que hoje, o tema de hoje, né, a nova aliança, a nova. Jesus é a nova aliança no meu sangue. Por isso que ficou instituída a ceia do Senhor, irmãos. Irmãos, para mim, a ceia é aquele culto inegociável. Para mim, a ceia é o culto de eu colocar até, se eu tiver alguma roupa melhor no guarda-roupa, é o dia de eu colocá-la, né? Porque a ceia é comunhão. A ceia é a gente, né, trazer à nossa memória aquele que firmou com a gente um pacto, aquele que firmou com a gente uma nova aliança. Porque quando o diabo viu que o homem caiu, o diabo falou, eu consegui. Só que aí Deus vem, né, e fala, só que não. Só que não. Eu tenho uma oferta. Irmãos, Deus sempre tem uma oferta por nós, né? E a maior delas foi a entrega do Filho Jesus. Então, por isso que é nova aliança no meu sangue. Então, ficou instituída a ceia. A ceia, em algumas igrejas, acontece no primeiro domingo, outras no segundo, outras no terceiro, no quarto, no quinto. Né? Há até algumas denominações que realizam a ceia uma vez por ano. Amém! Não vamos entrar aqui em discussões teológicas, mas uma coisa é fato. Ele disse, fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Amém? Então, encerrando hoje, olha só, essa 7ª aliança, a nova aliança de Cristo, o compromisso de Deus com a remissão da humanidade. Eu fiquei assim, Bispo Márcio, pensando nesses dias, né? Eu fiquei pensando assim comigo e falando, meu Deus. Dá um pulinho para lá, vamos pensar juntos. Bom dia. O que você estava pensando? Não, aqui não pode ser assim, aqui bom dia. Ao vivo e a cores. Não, aqui tem que ser bom dia estralado. Bom dia! Ai, a paz do Senhor! Aqui nesse canal, esse canal, essa palavra do dia aqui, ó, quem não dá bom dia estralado tem que gravar de novo. Tá morto, né? Apanhar de gato morto. Não. Bom dia, meus queridos irmãos do canal da Comunhão e do Amor Sem Fronteiras. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava ali, né, fazendo a barba, tomando um banho. Tá cheirosinho! Tudinho para você, meu Aí amor. Sim! Glória a Deus. E ouvindo, né, e você falando dessa aliança. Para mim também. Ô, Bispo, eu tô falando aqui isso, né, que Jesus aqui, ele tá na ceia com os discípulos, né? Explicando essa nova aliança e falando para eles, ó, eu vou porque preciso remir vocês. A humanidade precisa ser remida, precisa ser resgatada. Há uma conta que precisa ser paga de uma vez por todas, para ninguém ficar devendo. E aí ele institui a ceia. E ele fala, né, fazer isso todas as vezes que comerdes o pão, que é o meu corpo, e beber o cálice, que é o meu sangue. Então eu estou falando aqui, né, que a ceia é algo assim para nós. É um ato profético e um memorial dessa aliança, né, Bispo? Com certeza, a ceia ela deve ser encarada pelos cristãos, né? Porque Jesus ele está falando para uma classe que verdadeiramente quer andar no caminho, né? Porque a ceia é o memorial. Vamos colocar assim, a ceia é o selo de um presente. E eu vejo assim que na ceia Jesus, ele firma o compromisso. Firma o compromisso. Né? Porque aliança é compromisso, que é pacto. Nosso pastor Valdir explicou bem isso, falou, né? Falou bem sobre isso ontem. Ontem, não foi? Foi, falou sobre... A aliança de Davi com a descendência, isso, né? Você que não ouviu a palavra de ontem, o pastor Valdir ele explorou bastante essa palavrinha, o ponto né? de aliança, pacto, compromisso entre duas pessoas. E é muito importante nós entendermos que Jesus, ele compara a igreja em um corpo. Sim. Né? E ele é o cabeça desse corpo. Jesus, ele compara a igreja como a noiva. E essa nova aliança, bispa, também é uma aliança protetora da igreja. Oh, glória a Deus. Essa nova aliança também é uma cobertura da igreja. Por isso que nenhum homem na face da terra, né, criado por Deus de carne e osso, pode ser a cobertura de alguém. Podemos sim,
né, como o marido e mulher, eu e você, nós nos completamos na nossa unidade. Então, a minha oração, a tua oração, respeito. Agora, a cobertura da igreja, só Cristo pode ser essa cobertura. Outra coisa muito importante, nós entendemos que nessa nova aliança, Jesus ele nos deixa você falou muito sobre isso uma vez em um dos propósitos, o caminho. O caminho. É porque hoje, bispa, está se pegando atalhos dentro da igreja. Está se abrindo vertentes, né? Né? Nós temos já um caminho certo. Sim. Nós temos já um caminho certo para a igreja. Nós já temos uma remissão. Já temos uma remissão. Já fomos remidos. Só que a Bíblia diz que nos últimos tempos, o que vai se esfriar? Nos últimos tempos, o amor se esfriaria, né? Quando o amor começa a se esfriar, o que acontece com a aliança? Se esvaziar, o que acontece com a aliança? A gente começa a tentar fazer coisas para que essa aliança não venha perder o brilho. Entendeu? Mas, na verdade, para que essa aliança não venha perder o brilho, outra coisa muito importante que significa esse pacto aí, que não podemos dispensar, também já foi um dos nossos propósitos, a presença do Espírito de Deus em nós. O Espírito de Deus, meu amor, é Ele que nos mantém vivo para entender o que Jesus ele disse, né, a respeito da nova aliança. Porque alguém pode te perguntar, né, você vai lá fazer a unha, você vai fazer o cabelo, você anda por aí afora e alguém pode te perguntar, Nivalda, por que Jesus é a nova? O que aconteceu com a velha? Aliás, quem foi a velha? Eu expliquei aqui no início. Explicou no início, né? Então, a gente precisa não ter saudade da velha, mas conhecer a velha aliança, porque como o Bispo Castro bem nos explicou sobre Maria, né? Não podemos desprezar a mãe de Jesus, a mulher que Deus escolheu para gerar o Filho de Deus, mas também não podemos adorar ela, mas sim honrá-la como ela deve ser honrada como a mãe de Jesus. Então, meu amor, dentro desta palavra, desse tema de hoje, a nova aliança, a aliança de Cristo, o compromisso de Deus com a remissão da humanidade, né? Eu ia falar remissão de pecados. E é interessante isso, sabe por quê, meu amor? Porque quando fala sobre a remissão da humanidade, vou fazer uma pergunta para você que está em casa, para você me responder aqui no grupo, aqui na live para você, meu amor. Quem está nos ouvindo também, né? Humanidade, nós estamos falando da cidade de Guarulhos, São Paulo, Bauru. Qual é a cidade que você mora? Qual é o local que você está? Escreve aqui para nós. Qual é o estado, país que você está? Escreve para nós aqui. E eu vou te perguntar, meu amor, será que 100% dessa humanidade, ela quer esse compromisso com Deus? Responde, meu amor. Bom, então vamos, como eu aprendi lá com o meu líder, né? Vou falar de mim. Como é bom falar de nós. Eu vou falar de mim, né? Porque nada melhor, né? Sabe qual é o ouvido que fica perto da boca? É o seu. É o meu, né? Então vou falar de mim, Bispo Márcio. Como é bom falar de nós. Né? Eu quero essa aliança. Essa aliança para mim, eu posso falar assim, Bispo, que eu sinto até uma dor, que nem tem dia, irmãos, que eu vou falar para vocês que é difícil, sabe? A gente como pastor, a gente como líder, a gente como pai, a gente como mãe, a gente observando, né? Eu falei aqui de vídeos, a questão, Bispo, da fraude do INSS, né? Que eu fiquei assim inconformada, né? Famílias sendo roubadas por fraudes e mães que deixaram de fazer, né, o tratamento naquele mês porque faltou o recurso, o pagamento ali veio faltando. Aliás, irmãos, tome muito cuidado, viu?
tá? O INSS não vai ligar para ninguém, não vai mandar funcionário, não vai mandar mensagem, é tudo pelo aplicativo, né? Então, se você tem alguma situação aí com isso que eu estou falando agora aqui, que vai entrar dentro da palavra, mas você pega um neto, um filho, né? Alguém de confiança sua aí, tá? Para poder te ajudar com essa questão. Então, o que eu estava dizendo, bispo, essa aliança, para mim, ela é tão séria que a gente fica até assim meio, né? A gente fica até com o coração assim apertado, porque a gente vê algumas situações, a gente vê algumas coisas que não vão depender da gente, sabe? Se eu pudesse pôr minha mão, né? Se eu pudesse, que nem a causa do INSS, né? Vão se tentar devolver, vai se tentar fazer muitas coisas, mas e a pessoa que foi lesada? E a mãe que teve o filho, né, morto, a filha estrupada, morta, né? Que teve o marido morto por uma pessoa que pegou um carro bêbada e tirou a vida dessa pessoa. Então, assim, nosso coração até aperta, porque tem coisas que a gente não vai conseguir fazer. Mas o espírito, lembra de Neemias? Fica um inconformismo no nosso espírito. Então, o que eu como pessoa, como liderança, como mãe, como cidadã, né? O que eu faço? Eu vou orar, irmãos. Eu vou orar para que realmente, né, o Senhor conserve essa aliança que já foi designada para nós, mas que ela é muitas vezes leiloada, ela é muitas vezes jogada de lado, né, como um carro que eu não quero mais, como um sapato que eu cansei, né? E que isso realmente, essa aliança precisa ser, bispo, o ar que nós respiramos. Precisa ser o nosso tudo. Porque quando se fala de remissão, se fala de tudo, né? Não se fala de um Deus que amou um povo, eu até ministrei no dia do povo, né? No meio de tantos povos, ele escolheu a gente, escolheu o povo. Ele escolheu e falou assim, ó, vocês vão ser meu povo. Só que ele não falou assim, ó, A, B, C vai ser meu povo. Não, ele falou assim, ó, quem quiser vir após mim, quem me quiser eu tô querendo, sabe? Ele não designou, só o Brasil, só a América. Não, bispo. Ele falou assim, ó, quem quiser fazer parte do meu exército, venha. Venha como estás, venha do jeito que está, venha, venha, venha. Né? Porque eu estou remindo todos. Ele remiu todos, ele morreu por todos. Então, você falando aqui da aliança, eu fico até assim, muitas vezes, né? Com meu coração dilacerado, Bispo Márcio. É assim que eu me sinto, sabe? Mas não perdendo, não desanimando e não perdendo a vontade de evangelizar, de orar pelos países, né? De ministrar pessoas, né? E sempre acreditando de que o dia que a pessoa entender essa aliança, ela não vai mais largar dele. É verdade, meu. Eu falo, né? Não, é isso aí, nada melhor do que falar sobre nós, né? Então, por que eu fiz essa pergunta? Porque quando Jesus estava na cruz e lhe restava pouco fôlego de vida, porque a gente já sabe que estava para se cumprir o que as escrituras, os profetas, que o próprio Deus disse que um cordeiro, né, santo, limpo, novo, seria derramado o sangue dele por nós. Existia dois homens ao lado. Um era Barrabás e o outro era quem? Sim. Qual era o nome do outro? Você lembra? Jesus, né? Jesus. Não, o outro ladrão. O ladrão que foi perdoado na cruz foi... Tá, peraí. Então, no dia da crucificação. Tá. No dia da crucificação, tinham dois lá. Dois ladrões. Eu esqueci o nome deles agora. Um era Barrabás. Não, o Barrabás foi com Pilatos, né? Foi com Pilatos. Que o povo, antes de ir para a cruz, né? Eu até anotei aqui na minha pregação, na palavra do dia de hoje. Pilatos, o governador, ele pergunta, vocês querem Barrabás para ir para a cruz ou vocês querem o Nazareno? Barrabás recebe a carta de alforria. O Barrabás recebe a carta o povo fala, queremos Barrabás. Mas tinha dois ladrões na cruz com Cristo. Aí depois, lá na crucificação, tinha dois ladrões com Cristo. Vamos colocar assim que esses dois significam a humanidade. Tá bom? No centro, Jesus, à direita um ladrão e da esquerda outro ladrão. Vamos colocar que cada um representa 50%. Um disse, Jesus, reconheço que tu és o Filho de Deus, tu és o Rei dos Judeus. E o outro fala, não, se ele fosse Rei dos Judeus, o Salvador, ele salvaria a si mesmo.
E Jesus, ele vira para um e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha lá, a pastora Elizabeth colocou Dimas. Isso, é exatamente isso. 50%, meu amor. É bom ter gente aqui ajudando a gente na live, né? Obrigado, ajuda. 50% vai andar nesse caminho da remissão. 50% vai querer essa nova aliança, vai querer essa nova aliança. Vai entender essa remissão. Vai pagar esse preço da remissão. Entendeu? E o outro 50%? O outro 50% não vai querer. Por quê? Porque tem que se pagar um preço, tem que se abrir mão do nosso eu. Tem que renunciar. Tem que renunciar. E renúncia, meu, quando se fala de renúncia é difícil. Nós já tivemos vários aconselhamentos de pessoas que chegam já com a mente cauterizada, certa do que vai fazer. Mas alguém trouxe ela ali, o marido, a mãe, a esposa. Então ela vai por respeito. Ela está te ouvindo, mas nada muda o seu pensamento, porque ela já escolheu o seu caminho. Então, pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, pode falar o que for, a mente dela já está cauterizada. E por isso que eu digo, 50% vai para o caminho da remissão. 50% vai se humilhar, 50% vai pedir perdão, 50% vai reconhecer. Agora, tem outros 50%, meu amor, que é o que você tem falado muito para mim e que eu quero que você fale, que é um mundo na frente do nosso. O povo tá ligado com a gente na live. Agora eu lembrei também, né? Eles colocaram ali a Dimas, o que se arrependeu, e Gestas, isso. Os 50% que não creu, né? Exatamente. Hugo, vamos dar uma salva de palmas para eles? Esse online é demais. Era esse. É o Gestas, né? Dimas e Gestas. Esse Gestas é o que significa 50% que não vai aceitar. Vocês estão ligados, estou gostando de ver. Que bom, que bom. Então, palavra é bom assim, né? É bom. O Bispo Castro, quando ele colocou isso daqui, a gente até estava batendo um papo um pouquinho antes sobre a gente lançar essa série, e na hora que eu vi esse tema, já veio isso na minha cabeça, e é o que nós estamos vivendo hoje. Então é um povo que quer e um povo que não quer. Olha, vamos fazer a lição de casa. Você que está aí, vamos pensar junto. Olha para a família. Grupo familiar. No geral, 50%, meu, glória a Deus, beleza, pensa igual, age igual, ajuda, se desdobra. Quando tem uma mãe doente, um pai doente, um familiar doente, vai. Outro 50%, ema. Pega o ambiente dentro da empresa. Tem 50% de um lado, pega qualquer lugar onde tem povo, humanidade, gente. Instituições. Pega dentro da igreja. Sempre vai ter um assim, você não acha? Eu não concordo. Mas eu não concordo. Entendeu? Então, nós temos que ir para o caminho de 50% que Jesus disse. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Olha o que ele diz. Ninguém vai ao Pai se não for por essa nova aliança de remissão, meu amor. Amém. E também, bispo, para a gente fechar aqui, algo que Deus foi falando comigo, porque eu sou assim, né? Quando eu vou ministrar a palavra, eu fico ruminando ali, né? O que o Espírito Santo vai me falando. E uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo nessa madrugada, né? No início ali, quando eu já estava me preparando para dormir, pensando já nessa live, nessa palavra de hoje, bispo, nesse encerramento, foi a respeito de valorizar. Essa palavra, valorizar. Valorize o que valoriza, por favor, né? Eita Deus, valorize o que valoriza. Porque, bispo, você falou aí dos dois, né? Do Dimas e do Gestas. Então, a gente vê uma classe que valoriza. O Senhor é o Messias. Graças a Deus que veio o Senhor, não veio o Barrabás, porque o Barrabás era cheio de pecado. O Barrabás era cheio de defeito. Porque se o Barrabás estivesse aqui, eu não ia para o paraíso. Porque só poderia remir quem fosse imaculado, quem fosse santo, quem não tivesse pecado. Então a gente vê uma classe que valoriza, graças a Deus que foi o Senhor. Que não veio um cordeiro ruim, né?
com a perna quebrada, defeituoso. Não veio uma oferta manca, graças a Deus. E vem um outro, né? E fala assim, não, eu não quero. Eu prefiro ficar com a manca. Eu prefiro ficar com aquela que não cuida. Eu prefiro ficar com aquele que não manda uma mensagem. Eu prefiro ficar com aquele que usa. Sabe aquele que usa a pessoa? Usa a pessoa, depois joga fora. Então, nós temos que hoje valorizar os que estão aliançados conosco, valorizar o Cristo vivo, o único, irmãos, o único. Ninguém poderia entregar essa oferta e nem entregaria. Poderia vir, a gente falando aí, né, de dinastias, né? Sai um, morre um, vem outro, né? Um perde a eleição, o outro se reelege ou ganha, se candidata. Sempre há uma esperança que vai vir alguém. Mas no caso, irmãos, do Cristo vivo, só um poderia remir o povo. Só um poderia trazer essa nova aliança. E graças a Deus, bispo, graças a Deus, porque o Senhor falou muito isso comigo. Valorize o que valoriza, valorize o que te valorizou. Não podemos ser essa geração do gestas, né? Ainda bem que as irmãs lembraram aqui o nome do abençoado, que eu vou falar dele aqui, ó. Foi bem interessante, porque nós tivemos a série... Que gosta só de usar o corpo, né? Exatamente, nós tivemos a série, e na série eles colocaram um ator que ele interpretou bem esse papel. Sim. De usurpador. A gente viu quem era Gestas. Interessado, né? Nas coisas, ladrão. O 7-1 danado. Sim. Sempre trabalhava por detrás. Sim. Se passava por bonzinho, líder. Usa versículos. Vou lá. Vou defender vocês. Vai mesmo. E depois recebia dinheiro por detrás. Exatamente. Então, quando ele está na cruz, olha só como é interessante. Ele vende até a mãe dele. Ele vê defeito em Jesus. Ele questiona Jesus, mas a ele mesmo não tem essa remissão. Agora, olha para o Dimas. Ele mesmo não tem essa autoanálise. Essa alta crítica. Agora, olha para Dimas. Ele não. Eu mereço estar aqui. O senhor não. O senhor não. Eu fiz por onde estar aqui. O senhor não. Entendeu? Então, é interessante. Glória a Deus. É muito interessante por esse tema de hoje, né? Glória a Deus por estar vivendo isso. Aliança de Cristo. Então, bispo, graças a Deus, levanta a mão, né? É para doer o coração mesmo, é para a gente ir para o culto e sair pensando na palavra, é para a gente falar da missão, né? Nos 4 cantos, os povos que não foram ainda alcançados, né? A pessoa que morreu sem Jesus, é para a gente se indignar no espírito mesmo e falar, não, Senhor, eu preciso, todos os dias da minha vida, né, valorizar, essa é a palavra, valorizar essa aliança. E outra coisa, você que é líder, pastor, bispo, apóstolo, você lidera, você que é pai, você que é mãe, todos nós, você que tem um grau de liderança, seja qual for, na família, você que é chefe em empresa, já se prepare. Não pense que a tua palavra será 100% aceita. Eu vi aqui uma mãezinha colocando triste porque o filho... Irmã, é um mundo. Mas o que nós temos que fazer? Observa Jesus. Ele não mudou uma vírgula do que Deus deu para ele como missão, porque 50% não o queria. Porque o Gestas não quer. Porque o Gestas não concorda. Exato, mas tinha o outro Dimas. Tem a geração de Dimas. A geração de Dimas que quer. Oh, meu Deus. Então, vem comigo. Já desenha uma palavra, já vem sinais de confirmação para o mês de junho. Já vem comigo você que está na live. Eu vou nos 50%. Eu vou no Dimas. Que é a remissão. Dimas. Eu vou no paraíso. Coloca aí, eu quero a remissão. Dimas. Quem não quer? Quem não quer, fica lá. Porque, meu amor, 50% Jesus já sabia. Jesus já sabia. Né? Tanto é que na mesa, se nós formos analisar como o bispo estava pregando no sábado aqui, de 12, se nós passarmos um pente fino, não ficaria 2. Né? Mas Jesus trabalhou para 50%, meu amor. Amém. Vamos trabalhar como você mesmo fala, né? Vamos trabalhar com quem quer. Porque perder tempo com quem não quer
Não adianta, meu irmão. Quando a pessoa está com a mente cauterizada, gesta, né? Gestas. Gestas, já tá. A pessoa quer criar confusão, a pessoa quer ver defeito na aliança, quer ver defeito na noiva. Irmãos, não dá para a gente perder tempo. Como eu disse aqui, né? Nós temos uma missão, nós temos um id para ir. É igual aquele marido, né? Ele traiu, cometeu o ato, aí chega diante, né, com a esposa, como autoridade, ele fala, não, a culpa é dela. Porque ela não fez isso por causa daquilo. Você quer, né? É só Jesus. Vamos orar, né? Vamos orar, né? Vamos orar para esses gestos cair por terra. Esses gestos, ele já caiu, né? Porque com a remissão, né? Com o derramamento do sangue, louvado seja Deus, né, bispo? Glória a Deus. Mas o diabo insiste, né? O diabo tem os secretários por aí, né? Porque ele já perdeu, né? Então ele fica com os secretários por aí tentando, né? Anular essa remissão que não pode ser jamais anulada. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, então ele não vai desistir não, meus irmãos. Sim. Ele precisa de adeptos. Mas eu vou ficar com Dimas. Então vamos falar igual Dimas? Graças a Deus que um Cordeiro Santo morreu por nós, olha, né? Isso dá uma ministração. Eita, o Cordeiro Santo. Cordeiro Santo, vindo do céu. Leva-me. Tem um louvor assim, né? Ao teu encontro, né? Deus. Ao Deus, além do véu. Tem um louvor lindo que fala sobre isso, né, bispo? Sim. E realmente o espírito da gente fica assim pensando, né? Já viu o espírito pensar? O espírito pensa dentro da gente, né? Louvado seja Deus por isso, irmãos. Olha, só temos que agradecer. Aleluia. Eu valorizo, bispo Márcio. Graças a Deus que você me chamou, né? Me apresentou esse Cristo vivo. Eu louvo a Deus pelos irmãos que estão na live, porque eu estava explicando, quem vai falar lá, né, do canal da Comunhão do Amor Sem Fronteiras, quem vai falar dos polos, quem vai falar da missão. Eu louvo a Deus, bispo, porque eu estava falando para o bispo Laerte sábado, né? Como é que um povo, 10 horas da manhã, está aqui? Você tem que fazer, não, gente? Você não tem que trabalhar, não? E o que vai assistir depois, o que vai ouvir. E vai ouvir um áudio de tantos minutos. É porque, bispo, se não for por essa aliança, é porque já entrou pelo caminho da remissão. Já entendeu que temos que pagar um preço, porque alguém pagou um preço muito maior por amor a nós. E esse reino não é nosso. Esse mundo não é nosso. Aqui não é o nosso lugar, como diz o louvor. Aqui não é o nosso lugar. A gente somos peregrinos. Nós não falamos, Jesus, a casa é sua. Pode entrar. Se a casa é dele, Nivaldo, a casa é minha? Não. Não, eu estou te perguntando, Jesus, a casa é minha? A casa é minha? Eu estou te perguntando, eu sou Jesus. Tá. Nivaldo, a sua casa é minha? Sim. Então eu preciso fazer um monte de ajuste dessa casa. Mas, você deixa? Bispo, mas a casa é dele, mas ele dá a chave pra gente. E o que tem hoje, meu amor? Ele dá autoridade pra gente. Hoje à noite nós temos o quê, amor? Usar a chave da casa. Eu já falei aqui, Bispo. Hoje tem culto especial, já dei os avisos. Já deu, já? Eita, Deus. Já, então vamos orar. É demais, né? É duro pegar o bonde andando. Não tem problema, meu amor. É melhor tê-lo aqui alguns minutos, né, do que não ter nada. Dá um beijinho, meu amor. Viu, bispo? Do que não ter nada. Né, bispo? É uma maravilha do Senhor, irmãos. Amém. É muito bom estar aqui. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Então vamos orar aqui? Vamos sim, meu amor. Dá a chave aqui para eu não estou conseguindo nem orar hoje. Vamos orar. Sabe? Eu estou tão assim, extasiada dessa aliança. Pega a tua chave. Porque o pastor Frank falou uma coisa ali interessante. Ele colocou ali, ó. Ele falou assim, né? O pastor Frank colocou o nosso profeta ali, né? Que a gente precisa aprender a remir. Exatamente. Então, pastor Frank, aprender a remir é aprender a não matar o próximo, né? Exatamente. É aprender a não matar o pecador, mas trazer o pecador para a mesa de volta, né? Para conhecer a aliança de verdade, né, pastor Frank? Pega a sua taça aí. Remir é isso, né? Trazer o pecador para que ele aprenda. Às vezes ele não aprendeu direito, né, bispo? É verdade. O que é essa aliança, né? Então, trazer oportunidade para que ele possa ser remido. Glória a Deus. Senhor, meu Deus. Sim, meu Pai. Muito obrigado. Obrigado, Pai. Jesus. Ore calabaço. Pega no meu braço aqui, amor. Aleluia, Senhor. Pai. Sim, meu Deus. É tão bom falar de um Pai
Sim, meu Deus. Aleluia. Presente. Glória a Deus, meu Pai. Um Pai que não nos decepciona. Aleluia. Mas sempre está atento em tudo e todas as coisas. Oh, glória. Quando nós falamos de ti, um pai também, claro, pensamos de uma mãe, um bom filho, uma família unida. Aleluia, Jesus. Uma família com propósitos. Glória a Deus, aleluia. Então, Senhor, eu começo essa minha oração, finalizando essa live, com tudo aquilo que a bispa já falou, desse tema de hoje, do Deus de compromisso para filhos compromissados, falando sobre essa nova aliança que nos traz vivo, a remissão, Pai, oh, meu Deus, que nos leva a reconhecer quem nós éramos. Oh, glória a Deus! Antigamente éramos uma massa sem forma e vazia. Oh, Pai! Éramos apenas uma matéria. Éramos sentenciados, mas sobre nós foi soprado o fôlego de vida. Aleluia. E passamos não mais ser uma matéria sem vida, mas uma alma vivente. Em nome de Jesus. Hoje, Senhor, aleluia, Pai, somos o que somos porque recebemos de Ti. Sim, meu Deus. Essa habilidade, vamos dizer assim, essa habilitação. Aleluia, Jesus. Por isso, nessa manhã, eu quero colocar cada casa do canal da comunhão e do amor sem fronteiras, dos polos, dos grupos espalhados pelo Brasil e o mundo afora. Senhor, aqui está o mapa, cada casa, Senhor, Pai, Israel, cada família, Senhor, Jerusalém. O Senhor conhece a história. Sim, meu Deus. O Senhor conhece a necessidade. Aleluia. O Senhor conhece o profundo e o oculto de cada casa. O Senhor conhece, o Espírito Santo está me falando aqui, ó, a aliança que você firmou com Ele. Aleluia. A aliança, Ele conhece como está o armário da despensa. Ele conhece, Jesus. Ele sabe como estão as contas. Ele sabe que você precisa de uma porta de emprego, que você precisa uma cura no seu corpo. Ele sabe de tudo. Aleluia. O Senhor sabe de tudo. Oh, glória a Deus. Por isso, Senhor, como intercessor, eu quero te pedir, Senhor. Sim, meu Deus. Olha agora para a necessidade de cada um dos seus filhos que clamam, que vão me ouvir por esse áudio, não sei a hora, mas a hora que esse áudio estiver agora. Assim te diz o Senhor. Eu cuido daqueles que são meus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Sim, meu Pai, em nome Quando de o Senhor Jesus ali naquela cruz, aleluia, Senhor, Ele entregou o Espírito dele. Ele pagou aquele preço por amor a nós. Eu estou vendo a bispa aqui emocionada, tocada, porque esse amor entrou nela, transformou a vida dela, mudou a sorte dela. Esse amor que muitas vezes nos constrange. Esse amor que muitas vezes não merecíamos, mas o Senhor vai e faz por nós. Aleluia. Por isso, nessa manhã, Pai, eu levanto a minha mão para te pedir. Sim, Pai. Entra em cada casa. Entra com o teu Espírito. Faz um milagre. Unge com óleo. Como o Senhor entrou na casa de Zaqueu. Batiza com fogo. Como o Senhor chamou Levi. Jesus, Pai. Como o Senhor um dia entrou na casa de Zaqueu, do pai de Davi. Aleluia. E disse: vai buscar aquele menino. O que falta, Senhor? Como o Senhor um dia ouviu a oração de Ana. Busca os filhos, Jesus. E o Senhor falou: tudo bem, Ana. Os Dimas. Ana. Do teu ventre virá o Samuel. Aleluia, Senhor. Assim como o Senhor falou para Joquebede. Vem os Moisés, a mãe de Moisés. Vem os Moisés. Eu vou proteger esse menino. Vem Por quê, Deus? Aleluia. Porque ele vai ser o libertador do povo de Israel. Vem as Esther, né? As Déboras. As Déboras. As Miriam. As juízas. As cantoras, adoradoras. As profetisas. Oh, meu Pai. Aleluia. Vem, Senhor, nesta manhã. O Espírito Santo de Deus está aí no seu lar. Aleluia! Toda tristeza, toda angústia, toda amargura, toda falta de identidade. Eu declaro esvaziando da sua casa agora toda nuvem negra que se alojou aí. Alguém mandou uma palavra toda contrária. Toda pessoa, Bispo Márcio, desvalorizada.
Sim, nós né? estamos no poder da chave. Se desvalorizando em si mesmo. Olha, em nome de Jesus, toda a palavra que foi Em dada para nome de fechar as Jesus. portas na sua casa, Está quebrado. está desfeita essa palavra. Em O nome Senhor de já Jesus. te abriu, uma porta fechou. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor está te dizendo que Ele já te abriu 7. Em nome de Jesus, eu creio, Pai. Hoje é dia, bispa? 14. Olha, escuta o que eu estou te falando. 14 Nós temos de mais maio. Encerramento 16 dessa dias. aliança hoje. Nós temos mais 17 dias, que é 31. Você vai viver 7 vezes mais. Eu creio. Comece a escrever aqui na live para mim. Eu vou viver 7 vezes mais. Mas preste atenção. Às vezes a gente acha que milagre que é para escrever é coisas que enchem os olhos das pessoas. Mas milagre que é para escrever é aquilo que você sabe que é milagre. Às vezes, uma cesta básica é um grande milagre. Uma cura, né? Uma cura. Uma dor de cabeça. Pastora Leonilda, ela está com um problema sério aqui, até levei ela no médico. No maxilar? Põe a sua mão no maxilar agora. Em nome de Jesus. Todos vocês que estão enfermos agora, como a pastora Leonilda que está agora com essa rejeição, 2 coisas vão acontecer. Em nome de Jesus. Ou você vai ser curada agora de forma sobrenatural. Jesus, você está enfermo, dores crônicas, todos os dias você tem essa dor. Todos os dias você tem que tomar remédio, seja quem for, aonde você estiver, Jesus te toca. Você faz parte dos 50%, Jesus te toca. Olha, nessa manhã. Eu tô com a mãe da Carmine. A mãe da Carmine, receba essa cura. A vó Olga. Eu creio. Vó Olga. Em nome de Jesus. Pode falar, amor. Pode falar, meu irmão. Recebe a cura, pode falar. Em nome de Jesus. A gente está com muitas pessoas com umas tosse que não sara. Pessoas que estão com umas gripes terríveis. Muito surto de dengue. Sabe, bispo? Pessoas que estão assim, meu Deus, é um ranço de enfermidade. Volta e meia a pessoa está doente, Senhor. Em nome de Jesus. Né? E também as doenças psicossomáticas, né? Que estão ali dentro do interior, como depressão, surto. Eu recebi um pedido de oração de uma moça que pegou uma faca de noite, né, na cozinha, e queria fazer arruaça, matar as pessoas, trazer medo, pânico, em nome de Jesus Cristo, né? Todo assalto, todo plano dessa aliança maligna da terra seja extirpada pelo poder de Deus nesta manhã. Receba aí, meus irmãos. Eu consagro esta água. Receba. A tua água está consagrada, pode beber em nome de Jesus. Receba a alta médica, viu? Vai vir a notícia. Vai vir a notícia desse hospital, vai vir a notícia desse diagnóstico, vai vir a notícia dessa porta de trabalho, né? Dessa promoção, esse valor que está parado aí, né? Quem foi roubado no INSS, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor vai trazer aí, né? A restituição em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos aqui do áudio. Amém? Hoje à noite aqui em Guarulhos, como eu disse, tem mais uma chave. Aqui é a quinta, né? Bauru, sexta-feira, bispo. Sexta-feira vamos estar lá em Bauru para virar a sexta chave. Eita Deus, olha que coisa maravilhosa. Bispo, já percebeu que no Sem Fronteiras acontece de tudo? Ó, a gente está encerrando a campanha da aliança. À noite tem uma chave. Tem um povo que vai dobrar o joelho. Ó, é um na intercessão. É um abrindo e fechando porta. É outro falando de aliança, né? É outro com a mão na missão, né? Ó, isso aqui é para ajudar. Eu acho tão bonito, né? As irmãs falam assim, ó, bispo, esse aqui é para missão. Aqui está a minha primícia, mas esse outro aqui é para missão, né? Lembrando dos povos, lembrando dos produtos, lembrando dos centros de recuperação. Eu acho, lembrando da missão fora do Brasil, eu acho isso lindo, né? Aproveitando, terminando já, estamos indo amanhã para Bauru, como a bispa falou. Já tem algumas doações para levar, mas você que é aqui de Guarulhos, você que é aí de Bauru ou de regiões... Vamos levar mais, né? Nós vamos levar mais higiene pessoal para o centro de recuperação. Então, podendo você nos mandar uma ajuda, uma oferta de primícias, chama a bispa no particular, né? E envia a sua oferta, nós vamos estar aí no mercado comprando, quem quiser. Aqui em Guarulhos não me traga mais em
em espécie, porque não vai dar. Porque eu não tenho mais espaço no carro, então bastante, Graças né? a Deus. Tem cândida, tem sabão em pó, tem papel higiênico, tem arroz. Arroz. Entrou arroz. Eu tenho bastante doações para levar aqui de Guarulhos. Né, o nosso pastor Marcos, que está aqui passeando, né? Está fazendo missões aqui, revendo seus filhos, porque família é missão, né, pastora Rosinha? Família é ministério. Família é ministério. De vez em quando a pastora Rosinha pega o avião, vai fazer um ministério lá, na sua família lá, é importantíssimo, viu, irmãos? Cuide da sua família, preserve o seu casamento, o seu relacionamento com os seus filhos. Hoje eu estourei aqui o tempo. Vamos desligar, amor! Vou desligar aqui, porque o André vai precisar mexer aqui no WhatsApp hoje, tá bom? Nós oramos por vocês oram por nós e juntos a gente vai morar no céu. Um beijo, meus irmãos! Tchau, tchau! Eu até esqueci aqui. Esqueci até de parar o áudio aqui do grupo.